Olá, aqui é Ângela Xavier e o assunto é água alcalina. Como nós podemos obter naturalmente? Ainda não há embasamento científico para dizer para nós se a água alcalina tem funções emagrecedoras. Mas se nós pensarmos pelo lado da desintoxicação, ela terá sim um efeito importante. Ela ajuda na liberação de toxinas. Como as toxinas têm atração por células gordurosas, quando as toxinas saem das nossas células, elas vão murchar e o pH também vai equilibrar. Portanto, quando em processo de desintoxicação, a água alcalina ajuda sim, não só no emagrecimento, como na restauração da saúde. Porém, sem exagero, extremos devem ser evitados. Nós vamos entender o que é pH e a importância do seu equilíbrio para a saúde e se nós precisamos ou não alcalinizar a água e como fazer isso de forma bem natural sem sobrecarregar o nosso organismo. O equilíbrio ácido-básico, ele é a regulação da concentração de íons hidrogênios nos líquidos do corpo. O pH desses líquidos, incluindo o pH do sangue, é de 7,4. Pequenas variações para mais ou para menos muda acentuadamente a velocidade das reações químicas do nosso corpo, colocando até mesmo a vida em risco. Existe um sistema tampão ácido básico espalhado por todo o nosso corpo. Ele combina imediatamente com qualquer ácido ou álcali para poder manter o pH do nosso organismo. Existem vários tipos de sistema tampão. Existe o tampão bicarbonato, que está presente em todos os fluidos do nosso organismo, dentro e fora da célula. Existe o tampão fosfato, que está nos fluidos dos tubos renais. O tampão proteico, que envolve as proteínas das células e também do plasma. Com isso, como que isso acontece? Como que acontece esse efeito tampão? Olha, se o nosso organismo entrar em acidose ou alcalose, o centro respiratório muda a velocidade de ventilação para regular o pH. E ele faz isso em apenas 1 a 3 minutos. Por exemplo, se a pessoa prender a respiração, o organismo entra em acidose. O efeito tampão ocorre imediatamente para elevar esse pH. Quando a pessoa está em grandes altitudes, a baixa de oxigenação ela vai estimular a respiração e vai então desenvolver uma alcalose respiratória leve e o organismo também vai cuidar disso. Os rins também ajudam nesse processo. Ele vai excretar uma urina mais ácida ou uma urina alcalina. Só que ele leva muitas horas ou até mesmo dias para fazer esse reajuste. O processo metabólico celular, ele gera uma certa quantidade de ácidos, dependendo da alimentação da pessoa, causando um desequilíbrio entre os íons hidrogênios e o íon bicarbonato. Mas o sistema tampão, ele está sempre atento para fazer o reajuste. Quais seriam as situações do nosso organismo em que ele ficaria ácido? Em diarreias intensas, vômito com conteúdo mais profundo, na acidose urêmica, nesse caso, nos problemas de doença renal grave, os rins não conseguem se livrar dos ácidos que foram formados do metabolismo. Um corpo intoxicado com uma alimentação rica em proteína, muita proteína, alimentos industrializados, também acontece a acidose. Em casos de câncer, tanto por causa de toxina quanto por causa de outros fatores. Também no uso do café. O café, ele aumenta a produção do ácido clorídrico pelo estômago e deixa o organismo mais ácido. Em casos de diabetes, nesse caso de diabetes é porque a glicose, como a glicose
o organismo não consegue utilizar a glicose, as células não conseguem captar a glicose, ela vai então usar as gorduras. E essas gorduras vão se desdobrar em ácido acetoacético e isso deixa o pH ácido. Na fermentação, porque gera ácidos. Como você sabe, a fermentação é muito comum na má combinação alimentar. Para ajudar o seu organismo a manter o equilíbrio ácido básico e mantê-lo saudável, aprenda a combinar os alimentos. Eu tenho um curso completo que eu preparei sobre este assunto. O link vai ficar logo abaixo desse vídeo, tá? Em todos esses casos é necessário fazer alguma coisa, mas não obrigatoriamente usar uma água muito alcalina, o que também forçaria o sistema tampão. Excesso de sódio pode elevar muito o pH, causando alcalose. Apesar da alcalose ser mais rara, ela também acontece em algumas situações, como por exemplo em vômito gástrico com o intestino preso. Uso de excesso de alimentos ou bebidas alcalinas. Por isso, não recomendo o uso de água forçosamente alcalinizada. Nós não sabemos quanto de alcalinidade o corpo necessita e se ele que na verdade vai saber. O excesso de aldosterona também vai aumentar o pH, porque ele aumenta a reabsorção de íon sódio. Como o equilíbrio do pH é algo inteiramente natural, o corpo cuida muito bem disso, porque ele, melhor do que nós, melhor do que você, sabe se o corpo está ou não necessitando de uma mudança de pH. O que sobra para nós é manter hábitos saudáveis, para não forçar o metabolismo, evitando a formação de toxinas e de ácidos. Em caso de desintoxicação, nós podemos sim alcalinizar a água. Isso pode ser feito de forma natural, com limão, com dolomita. Podemos usar o carvão vegetal para acelerar a desintoxicação. Podemos até usar uma pitadinha bem pequena de bicarbonato para acelerar a desintoxicação, mas sem exagero e não rotineiramente, só nesses processos de desintoxicação. Não se preocupe em comprar filtros caríssimos ou velas também muito caras. Aliás, você sabia que essas velas que se compram no supermercado, as mesmas que são usadas no filtro de barro, dependendo da marca, ela faz sim a filtragem eficiente não só dos germes, mas também do cloro, do flúor, de outros elementos indesejados e ainda deixa a água ligeiramente alcalina. Faz o teste para você ver. Eu uso dessas velas e estou segura da qualidade da minha água. Você já fez o curso Saiba Mais Osteoporose? As aulas estão bastante informativas. Tudo que você precisa saber sobre a ação do cálcio e como prevenir ou reverter a osteoporose, que tem tudo a ver também com o pH ácido do nosso sangue. Garanta a sua vaga. O link vai ficar logo abaixo desse vídeo, tá bom? Da descrição do vídeo. Um grande abraço, até o próximo.